Nós falamos um pouco, né, Leonardo, de uma coisa tão importante que é esse clima de antagonismo e polarização política acaba empobrecendo a discussão da construção de consensos. Foi muito isso, você colocou isso muito bem. Você espera que esse papel da OAB como uma entidade da sociedade civil, provocando a sociedade civil, faça essa mediação do consenso que nós hoje parece que não conseguimos encontrar na política? Sim, na verdade, nós, né, aqui na OAB de São Paulo, a gente vem oferecendo a OAB como um centro de entendimento. Não precisa ser o único, a gente precisa de vários centros de entendimento no país, mas a gente acredita que a OAB pode ser um grande centro de entendimento no Brasil, por ser um espaço neutro, apartidário, né, um espaço técnico, uma entidade técnica, uma entidade tradicional, tem mais de 90 anos, então confiável também, para a gente poder trazer para o debate público, para fora do espaço de antagonismos. E, infelizmente, por enquanto, o Congresso Nacional não consegue ser esse espaço livre de antagonismos. Esperamos que consiga voltar a ser, mas não consegue ser, para a gente poder discutir os nossos temas do nosso quintal. O nosso quintal aqui é o sistema de justiça. Então, se a gente precisa discutir o sistema de justiça, a OAB de São Paulo está fazendo isso. Ela está se oferecendo como espaço para a criação de entendimentos de como a nossa justiça pode funcionar melhor. É só isso. E o fato da gente estar aqui hoje discutindo isso é uma prova de que a discussão é pertinente. Uma das coisas importantes para se voltar a ser uma corte constitucional é a decisão do colegiado, né? Toda a corte constitucional decide por meio de colegiado, né? O fim das decisões monocráticas é algo importante para resgatar esse espírito de colegiado do STF? Então, a colegialidade dos tribunais é algo que está na pauta, já está colocada, a comissão começou a trabalhar há pouco tempo, mas isso já saltou como um tema necessário para todos os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal também. Tribunal é um colegiado. Se for olhar no dicionário o que é tribunal, é um colegiado de pessoas que decide algo, não é? Então é um grupo. A instabilidade de decisões que você mencionou lá no começo, ela tem como origem, uma das origens, deve ter várias também, o excesso de decisões monocráticas nos tribunais. Porque como os tribunais começam a decidir monocraticamente, ou seja, um juiz só decidir, o que acontece é que as decisões ficam naturalmente mais instáveis. Se você leva a decisão para um colegiado, você tem uma turma, um plenário, de muitos ministros, muitos embargadores para decidir, é mais difícil que a decisão seja imprevisível, porque é uma decisão discutida, é uma decisão submetida a vários pontos de vista. Então, é essencial que os nossos tribunais todos possam voltar a ser colegiados. Eu entendo, não é, que o excesso de decisões monocráticas é remédio para o excesso de processo. Foi um remédio, mas é um remédio analgésico. Ele só tira a dor, ele não resolve o problema. A gente continua tendo muito processo. Então a gente tem que reduzir o número de processos dos tribunais, racionalizar e trazer regras, como você disse, de limitar a decisão monocrática. O que é a decisão monocrática? Uma liminar. Quando o ministro, um desembargador recebe um processo e ele dá uma decisão rápida antes de julgar no colegiado. Para onde que a gente tem que reservar a decisão monocrática? Urgência. Para isso que serve a decisão liminar, urgência. Tem uma decisão urgente, não dá para esperar o colegiado se reunir, o juiz está legitimado a se antecipar e falar, olha, estou tomando uma decisão aqui de cautela, a gente chama, é cautelar, né? Estou tomando uma decisão cautelar para paralisar aqui a discussão, para cautelar essa situação enquanto o colegiado não julga. É isso só. A decisão monocrática tem que ser só em situação de emergência jurídica. Fora isso, né, tribunal é um colegiado. A gente não tem... ter um tribunal onde os juízes decidem monocraticamente tem que mudar o nome, não é mais tribunal. É verdade. É um grupo de juízes. Um outro ponto que parece importante é um papel central do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Por quê? Porque essa uniformização das decisões que nós estamos falando há pouco aqui, não? Porque você acaba acionando a justiça porque acha que dessa vez posso ganhar. Eu não ganhei na última, quem sabe nessa eu vou ganhar. Então, se começar a ter uma certa padronização, ajudar esses juízes ter que justificar muito por que você está fugindo do padrão, porque senão se tornar impune essa mudança de padrão toda hora, isso acaba gerando essa insegurança jurídica. O CNJ pode cumprir algum papel, por exemplo, tentar fazer com que os juízes andem mais na linha com decisões anteriores tomadas, como se fosse uma cláusula vinculante, uma súmula vinculante, assim, olha, essa decisão já foi tomada, não vamos
ter que repetir a mesma coisa daquilo que já foi decidido anteriormente? Nós confiamos muito no Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão criado na última reforma do Judiciário, que é um órgão plural, né? Então tem 2 assentos, por exemplo, tem 2 conselheiros que são indicados pela OAB, tem conselheiro indicado pela Câmara, pelo Senado, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal também. Possa ser assim, um indutor de boas políticas, sim, acima de ser um órgão punitivo, de ficar julgando e punindo juízes, porque também isso a gente tem que julgar e punir juízes, advogados, promotores, médicos, todos aqueles que ajam fora da lei, mas o importante é que o Conselho Nacional de Justiça possa retomar o seu papel de ser o órgão indutor, né, de políticas para o Poder Judiciário, e a gente confia em levar essa nossa experiência, essas nossas propostas para o Conselho Nacional de Justiça definir, né, regras de funcionamento. Não estamos dizendo que o Conselho Nacional de Justiça vai interferir, e nem pode interferir como o juiz julga a causa, mas as regras de funcionamento, né, de precedentes, de respeitar precedentes, eu acho que a gente precisaria exigir dos tribunais para desrespeitar um precedente um pouco mais. Sim. Hoje em dia basta o juiz discordar do precedente, que ele decide contra o próprio precedente. Nós temos que exigir algo mais qualificado. E para derrubar um precedente, que é um entendimento consolidado há muito tempo, né, idealmente, e a doutrina diz isso, né, o que a gente tem que exigir é um conjunto de decisões. Então, o judiciário acha algo sobre um assunto, tem uma decisão padronizada. Pode mudar? Claro que pode, a vida muda, a sociedade muda, mas para mudar um entendimento consolidado do judiciário, você não pode ter uma decisão. Você tem que ter um conjunto de decisões. Quando você tem um conjunto de decisões, você fala, opa, pera lá. A gente achava isso, mas a gente está vendo aqui, olha, agora a gente, uma vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, nós estamos vendo que a realidade mudou e nós vamos mudar. O que acontece hoje é que uma decisão pode derrubar um precedente. Pode derrubar um entendimento. Então a gente tem súmula. O que é uma súmula? O Superior Tribunal de Justiça, o Supremo editam súmulas. Uma súmula é um enunciado de 1 a 2 linhas sobre um assunto que está pacificado. A súmula é o tribunal olhando vários anos para a jurisprudência dele, ele fala, olha, aqui nós achamos isso. Os juízes hoje podem julgar contra a súmula. Bom, o juiz trabalhista está cheio disso. Isso, sempre que, sem criar um histórico anterior, né, para derrubar uma súmula. Claro que a súmula não é... Nem a lei é pétrea. A gente tem cláusulas pétreas ali na Constituição e o resto, né, a sociedade, a vida exige a mudança. Mas para o judiciário, a gente precisa, mesmo para mudar, a gente precisa de regras mais estáveis. Mudar entendimento, eu estou dizendo. Um outro tema que também vem sendo discutido já há um tempo é a questão de prisão em segunda instância. Esse tema também está sendo aventado nessa discussão ou não? Não, nós não vamos discutir regras de direito material, de direito processual, não estamos pensando nisso, regras de funcionamento do judiciário mesmo. Certo. Embora exista muita coisa para ser feita, fica para outro lugar isso. Com certeza. O Supremo, nessa nova configuração, fim de medidas monocráticas, voltando a ser essa Corte Constitucional do colegiado, um outro fator que o Supremo brasileiro é um pouco criticado é por causa da TV Justiça. Foi o sensacionalismo das votações, acabou com aquela história do voto, de manifestar apenas nos autos. Como é que você vê essa questão? Então, veja, só para a gente não pode ter apego nem às próprias boas ideias ou às boas ideias. A TV Justiça surgiu lá atrás como uma boa ideia. Era uma boa ideia, não é? Dar mais publicidade ao trabalho do Supremo, mostrar para o cidadão como julga a Corte Suprema, mas eu acho que quando a gente teve TV Justiça somada à rede social, somada a uma série de coisas, não é? A gente percebe que hoje, né, é um excesso de transmissão de julgamentos e está mais ou menos assente entre os profissionais de direito que a TV Justiça faz mal. Por quê? Né? E vou dar uma proposta também, não vou dizer que a gente tem que acabar com a transmissão. Né? Os julgamentos têm que ser públicos, para que o cidadão entenda. Mas o que é julgamento público? O julgamento público é um julgamento no tribunal de porta aberta. Que o Dávila possa entrar e assistir, que eu possa entrar e assistir, que um jornalista possa entrar e assistir, anotar o que está acontecendo e publicar na imprensa dele. Isso é público. Público não precisa ser transmitido. A publicidade se garante com o julgamento de portas abertas, né? A transmissão do Supremo Tribunal Federal, ela acabou contaminando a atuação dos ministros. Tem estudo mostrando que o tempo de voto dos ministros quadruplicou depois da TV Justiça. E aí também, assim, a gente tem que reconhecer um dado humano.
Qual ser humano que conseguiria ter 100% do seu trabalho transmitido pela TV ao vivo, sem condicionar de qualquer forma a sua reação? Muda a reação de qualquer ser humano. O tempo todo, tudo que você está julgando é transmitido. Então, o que nós entendemos? Que a gente não pode também abrir mão de um avanço de publicidade. Então, que a TV Justiça, ela deve transmitir alguns julgamentos de algumas questões de grande interesse público e de constitucionalidade. Não pode transmitir julgamento de pessoa. Isso fere também a dignidade daquela pessoa ali que está sendo julgada. Está sendo julgado, o Brasil inteiro está vendo. Então, alguns temas que são importantes, a gente assistir o julgamento. Então, que a gente pudesse ter assistido o julgamento, que não teve, que foi virtual, das redes sociais. É uma tese. Quando houve, vou voltar atrás, julgamento do uso de células-troncos para pesquisa, de união homoafetiva, situações constitucionais que essas eu acho que são interessantes de transmitir. Ali não há prejuízo às partes, não tem uma parte em juízo que possa se sentir prejudicada. É claro que também prejudica o direito da parte. Se o meu julgamento está sendo transmitido, eu tenho um prejuízo. Então, que a gente reserve a TV Justiça para transmitir julgamentos de interesse público em que não haja partes a serem prejudicadas. Eu dei alguns exemplos aqui. Na semana eu vou julgar precatórios. O interesse da sociedade entender. E é uma tese. Sim. Não tem nenhum problema assistir o julgamento.